Como ressignificar a sua sexualidade pode auxiliar no teu processo de construir uma autoestima real, verdadeira, sem auto-engano. Partindo do princípio de que a gente precisa entender o que é a autoestima para depois compreender como é importante a gente olhar para a nossa sexualidade, entendendo que sim, a nossa sexualidade é essa alavanca que nos faz entrar em contato com essa magnitude que é estar experienciando a vida aqui na Terra. Partindo do princípio que a autoestima, ela nada mais é do que estima por si, ou seja, a autoestima ela precisa estar dentro de mim, ela precisa estar ancorada em mim, na minha pessoa, não fora. Toda vez que você se sente com menos-valia, que você não se sente uma pessoa atraente, que alguém no trabalho fala alguma coisa que faz você ter a autoestima baixa, toda vez que você depende da validação do outro, seja um parente, seja dentro de uma relação, seja, enfim, em qualquer âmbito social, em qualquer circunstância da tua vida, toda vez que tu precisa da validação do outro, toda vez que tu precisa ser visto por aquele outro, isso significa que a tua autoestima, ela está ancorada fora de ti. Então, não adianta você se olhar no espelho, dizer eu me amo, colocar uma roupa legal, fazer um cabelo legal, fazer uma maquiagem e se olhar e dizer não, eu me amo, eu tô linda, eu tô maravilhosa. E aí você vai pra vida, você vai para suas relações e alguém, por algum motivo, diz o contrário do que você falou lá no espelho em casa. E aí a sua autoestima, ela fica no desequilíbrio. Por quê? Porque você está colocando sempre como âncora algum mecanismo externo. Então a gente precisa entender que para nós construirmos essa autoestima real e consistente, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para os nossos processos, a gente precisa entender que sim, somos valorosos, que temos valor, que somos pessoas importantes, que somos pessoas especiais, que somos pessoas essenciais para essa dinâmica que acontece aqui na vida. Então, eu costumo dizer que dentro do trabalho com o processo tântrico, eu venho cada vez mais fortalecendo a minha autoestima, porque uma vez que a gente olha para nossa energia sexual, que a gente compreende que o nosso corpo, ele não é um corpo que tá aqui para servir o outro ou para ser servido, e que independente do que aconteça lá fora, dos olhares, do julgamento, das imposições que a vida me traz, eu estou estabelecida, eu estou abastecida de mim. Porque quando a gente trabalha a nossa sexualidade, quando a gente olha para essa sexualidade entendendo que esse corpo, ele é sim um corpo sagrado, no livro dos Vedas, que é um livro muito antigo, que foi escrito por volta de 7.000 anos atrás, os védicos, eles diziam que o nosso corpo, ele é um veículo de transcendência. Ou seja, para a gente atingir o divino, porque somos bicho indo para o divino, para a gente atingir o divino, para a gente ter a iluminação espiritual, por exemplo, a gente precisa transicionar aqui na Terra, a gente precisa estar experienciando essa vida aqui algumas vezes, e o corpo físico, ele é esse veículo que faz a gente chegar até o divino. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre isso, quanto mais eu coloco em prática na minha vida, mais eu observo que realmente é uma verdade isso. Porque a gente sente tudo no corpo, todas as emoções, tudo que o nosso corpo sente, ele, na verdade, é uma mistura daquilo que já acontece lá nos corpos sutis, que eu já falei aqui sobre os corpos sutis, eu posso voltar aqui em outra oportunidade para falar um pouco mais sobre os corpos sutis,
Mas nós temos corpos sutis que são os corpos que realmente influenciam o nosso corpo físico. É o que faz o nosso corpo físico ter vida aqui na Terra. E esses corpos sutis, eles são compostos pelo corpo emocional, por exemplo. O corpo esse que armazena todas as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos receios, tudo aquilo que a gente precisa curar. E aí, a baixa autoestima, ela é uma dor que está instalada nesse corpo e que a gente precisa olhar. E como que a gente consegue olhar para a nossa autoestima e ressignificar essa autoestima? Quando a gente entra em contato com a nossa sexualidade. E aí, quando a gente compreende que somos, sim, um corpo sagrado, que está aqui experienciando essa vida divina para poder ter um contato maior com o Criador, para poder acessar essa magnitude que é ser e estar humano, a gente consegue compreender que não importa o que aconteça lá fora, o nosso centro de amor, ele está intacto. Nós não precisamos mais do outro, a gente não precisa mais ser validado pelo outro, a gente não precisa mais estar constantemente buscando por aprovação e buscando por ser vistos. Hoje eu quis trazer esse assunto, uma pincelada dentro desse assunto, para a gente começar a compreender um pouquinho do quão é importante, sim, a gente fortalecer a nossa autoestima, olhar para os nossos processos, observar aquilo que nos tira do eixo, em quais situações do meu dia eu sinto que a minha autoestima foi mexida, foi abalada, em que momento eu sinto que eu não tenho grande valor, em que momento eu me sinto emocionalmente fragilizada. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de observação, a gente já consegue acender aí uma luz para entender e buscar a cura, para buscar a solução para essa demanda. E uma sugestão que eu sempre dou até mesmo para os meus clientes, e é algo que eu pratico na minha vida, é a meditação. Por quê? Porque a meditação, ela consegue te levar de encontro ao teu eu superior. E o teu eu superior é aquele corpo sutil que contém todas as respostas que tu precisa para essa vida. Então, quanto mais a gente faz esse movimento de silenciar, de praticar esse silêncio, e não é um silêncio que não pode pensar, não é isso. É praticar realmente um silêncio de se desidentificar do barulho externo. Aprender a não dar mais ouvidos para aquelas vozes externas e até mesmo para as vozes dos teus sabotadores. Então, essa prática da meditação, ela é uma prática que ela vem trabalhando o nosso ser de dentro para fora e vem trazendo para a superfície tudo aquilo que a gente precisa olhar, tudo aquilo que a gente precisa transmutar na nossa vida. Então, hoje eu passei aqui para trazer um pouquinho desse assunto, sobre autoestima, do quão é importante a gente entender que a autoestima, ela tá dentro, é algo que precisa vir daqui de nós e que a gente não pode estar ancorado no outro, seja quem for. Toda vez que eu me sentir abalada por algum movimento externo, isso significa que a minha autoestima, ela tá em desequilíbrio. Eu espero ter sido contribuição. Se vocês gostam desse tipo de assunto, vocês podem me deixar aqui nos comentários mais sugestões para eu poder estar sendo cada vez mais contribuição na vida de vocês e não ser apenas mais um número aqui nessa rede. Um grande beijo, gratidão pela escuta e até o próximo vídeo. Arroba.